todos muito bem-vindos ao sétimo episódio do Pauta Jurídica. Aí vocês devem estar se perguntando, Andréa, é o Pauta Jurídica, não é o lugar de mulher. O que é que você está fazendo aí? Mas hoje a minha convidada é a advogada doutora Roberta Moraes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha, gente, por livre e espontânea necessidade, estou eu aqui sendo a convidada, viu, gente? A doutora Selma aconteceu um imprevisto, por isso que ela não veio. E então tivemos aqui que fazer essa troca aqui, esse imprevisto aqui. E eu que vou ser hoje a entrevistada, convidada, tá? E vejam só o que é a CK. Hoje vocês vão assistir 2 programas em um só, o Lugar de Mulher e o Pauta Jurídica. Então, esquenta aí, porque hoje o negócio vai ser bom. Mulherada, o assunto hoje é guarda compartilhada e pensão. Chama todo mundo, manda o link para todo mundo, porque o assunto hoje é quente. E eu tenho histórico na família para poder defender esse assunto aqui, tá? Ixi, sério? Mas não tem quem não goste desse assunto. Todo mundo precisa, né? Quem não tem um caso próximo. Então, sabe aquela história da vida real? Então, história da vida real. Casos de família. Casos de família. É isso mesmo, gente. Roberta, mas é muito bom ter você aqui de novo, né? Num bate-papo, que você que já foi para o Lugar de Mulher. E hoje você está no Pauta Jurídica, que é o seu programa. Primeira coisa, gente, antes de começar qualquer coisa, como é estar no Pauta Jurídica sendo a entrevistada? Ai, eu tô tão feliz, gente. Tá sendo muito bom. E o bom de tudo é o seguinte, que o tema é justamente a minha especialidade. Olha. Direito de família. Então, assim, eu estou totalmente em casa. Literalmente, eu estou sentindo em casa. O tema é totalmente confortável para mim, né? Acho que eu tenho muito a contribuir aqui com vocês, né? E ajudar aí, já espalha esse link aí, tá, gente? Para poder ajudar outras pessoas, porque é assunto aí interessante que pode estar ajudando alguém, tá? Porque não tem aquele que não vai precisar, se não precisa, uma hora vai precisar aí de um advogado especialista no direito de família. Exato. E toda família, em algum momento, vai precisar de um advogado de família. Vai. Então, a gente sempre recomenda que procure um profissional de sua confiança ou que tenha uma referência muito positiva, e a CK está por aqui sempre. Exatamente. Gente, bom demais. Vamos tomar uma água, né, pra gente começar. Tintim. Tintim. Saúde. Boa água boa. Obrigada, Pedro. Abençoada. Gente, Pedro fica ali nos bastidores, mas ele é quem suporta a gente em tudo aqui, né? A minha vontade, na verdade, gente, ele é tão lindo, a minha vontade é que ele apareça aqui pra você. Você não pode vir cá dar uma voltinha, não? Ele é tão tímido, mas ele tem um sorriso tão belo, gente. Não é? Ai, como é? Mas um dia ele vai aparecer aqui, gente, vocês vão ver. Ele é igual a... Como é o nome daquele personagem que é o do Silvio Santos, que era o... Ficava escondido. Que ficava só... Lombardi. Ele é igual ao Lombardi. Você ouve a voz, você vê até o braço dele servindo nossa mesa aqui com água, mas uma hora ele aparece. Gente, só para abrir um parênteses, o Pedro ele foi contratado aqui pela CK por 2 habilidades. Uma, a descrição, né? Na verdade, a descrição foi a segunda habilidade. A primeira é que ele é campeão estadual de xadrez, ou seja, ele tem um pensamento estratégico. Ele é inteligente. Muito, muito. Você acha que ele tá aqui por aqui? Olha aí. A CK a risada dele é a melhor, vocês tinham que ver, gente. A CK é uma constelação, gente. É cheio de estrela. Não é, Roberto? Olha, com certeza, com certeza. E outra coisa, né? E a energia? Você foi falar de constelação, eu já lembrei. Lembrei de constelação familiar, já lembrei de energia, já lembrei da nossa conexão e tudo isso, né? Vai atraindo, né, essas pessoas, né? Graças a Deus, a gente, assim, tá com um time maravilhoso. Então, para vocês que não conhecem, nós temos o Carol Podcast, foi o primeiro programa. Depois veio o Lugar de Mulher. Depois Raízes Culturais, Visão Espírita, Passando a Limpo, Política em Pauta, Balaio e Baú, Pauta Jurídica, Educação Conectada, Acontece, que é um só de eventos, gente, fique ligado, tá? E estão vindo aí mais 2 programas, estão no forno. Novidades, tá? Novidades. No forno. Aí. Então a gente só vai informar quando estiver pronto. Mas tem programação para todos os gostos. Olha que coisa boa, hein?
Você já falou aí pra eles aí, qual que é o arroba aí, pra ir lá no YouTube, pra seguir? Gente, olha, eu esqueci que eu não sou apresentadora hoje, meu Deus. Tá aqui hoje, aqui, me controlando. Gente, nossa transmissão acontece ao vivo no YouTube e Facebook. Então, pra vocês, vai lá no YouTube, @CKTV Digital. De todo mundo, de toda forma, vocês estão assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, ok? Mas a gente vai ter esse programa 100% carregado no nosso site, que é o www.cknoticias.com.br, um site perfeito com todas as notícias do Brasil e do mundo, ok? Vocês podem ouvir também pelo Spotify, @CKTV Digital, e vamos ter os recortes dessa entrevista no Instagram, Kawaii e TikTok, porque a gente está em todas as plataformas. Ai, meu Deus, que vergonha. Ela é apresentadora, né, gente? A formação dela é essa, viu, gente? Então, assim, eu sou improviso, ok? Vamos deixar claro aqui. Em oferecimento, né, nós temos o apoio da Inilza Perfumaria, nossa grande parceira Alessandra, né, a Farma e Farma, lá da Denise. Temos também o de Menezes Eucalipto Tratado, para quem não conhece. Tem também Urizes Contabilidade e Assessoria, o melhor, tá, gente? Um grande abraço do nosso amigo Urizes. Tem também MK Comunicação Visual, do nosso parceiro Chester. Gente, o nome dele é Chester, é o nome verdadeiro, não é falsificado, não. Não é fake, não, tá? Mas o cara é fera em comunicação visual, então vai lá, que o sistema é bruto. Doutora Roberta Moraes, vamos ao que interessa, vamos trabalhar. Vamos de conteúdo. Vamos de conteúdo. Vamos de coisa aí que interessa aí pro povo, para quebrar, para corromper, né, já com o nosso trabalho. Certo. Por que advocacia em família? Olha, gente, no improviso, assim. Mas aí, vamos lá. Eu amo trabalhar, sempre amei, tem 18 anos, né, que eu trabalho como advogada. Eu já tenho a OAB, já tenho 20 para 21, né? Não façam as contas. Carinha, assim, muito nova, mas já tem isso aí para mostrar a minha experiência, porque às vezes, né, a pessoa saber. Mas então, eu sempre gostei muito da área do direito civil, da questão de previdenciário. Eu amo principalmente tratar da questão dos idosos com doenças. Mas aí chegou uma hora que e direito de família, inventário, mas chegou uma hora que, Roberta, você tem que se posicionar, tem que ter um nicho, tem que se posicionar nas redes sociais, qual vai ser a área. E aí, nisso, foi aquele que o meu coração bateu mais forte, que é direito de família. Eu sou uma pessoa totalmente família, amo família, apesar das pessoas falarem, ai, nossa, família é complicada. Realmente, família é complicada, é isso e aquilo, mas eu amo cuidar das famílias. E pensando nisso, eu vejo que eu posso contribuir com a família, né? Contribuir na parte do direito, em orientação, em poder, eu fiz o direito sistêmico para poder contribuir mais ainda, né? Ter mais conhecimento e ajudar o quê? Que as pessoas não precisam separar diante de um litígio, de um problema, mas sim aquele problema ele vem para nos ensinar, para fazer a gente crescer, e isso pode fazer com que as pessoas aprendam com o problema, mas não separam das pessoas. Pai com filho, no caso de uma morte dos irmãos. Então, acho assim que uma advogada preparada, especializada na área, tem a contribuir com as pessoas, com as famílias, para manter as famílias e para ajudar, para manter aí o direito, para fazer valer o direito. Vocês estão vendo por que ela está na CK? Vamos lá, mas são dois assuntos extremamente delicados. Sim. Guarda compartilhada é muito delicado, né? Porque não envolve só o marido, a esposa, né? Envolve os filhos, que são os que são mais afetados. Sim. E pensão. Vamos primeiro trabalhar a guarda compartilhada para depois a gente chegar na pensão. Na guarda compartilhada, o que é que pesa, né, para o juiz? Assim, não, tá aquela briga, aquela guerra, não, o pai quer, a mãe quer, por N questões, né? Você vai discorrer sobre isso. Mas o que é que pesa numa guarda compartilhada? Quando é um bebê, quando é uma criança de até 7 anos e quando é um adolescente. Certo. Então, a guarda compartilhada, as pessoas confundem
que a guarda compartilhada não é ter a residência de referência. A guarda compartilhada é decidir as obrigações e as responsabilidades dessa criança, desse filho. Então, nada mais justo que o pai e a mãe, os dois, contribuir e tomar as decisões. Agora, é claro que se é um bebê, o que o juiz vai somar ali, porque a criança está amamentando ainda, ela requer mais cuidados da mãe? Vai ser que o lar de referência vai ser o da mãe. Não quer dizer que sempre vai ser, não, muitas vezes os clientes chegam e falam assim, não, mas o direito é que o filho é da mãe. Não, não funciona dessa forma. Sempre vai ser atendido o melhor interesse para a criança. Se o melhor interesse para a criança for morar com a mãe, a regra vai ser guarda compartilhada, que é dividir a responsabilidade e a obrigação pelo filho. Mas não quer dizer que compartilhar a guarda é compartilhar o tempo que a criança está com. O mesmo tempo que está com um, tem que ficar com o outro. Até porque no Brasil não é adotado a guarda alternada, que é um tempo com um, ora um tempo com o outro. Então, a guarda compartilhada, o que as pessoas confundem é, eu vou perder a guarda, então o filho vai morar com o pai. Não. A guarda compartilhada vai ter o lar de residência, o lar de referência, aliás, e a guarda vai ser decidir as responsabilidades e as obrigações pelo filho. Então, aí, voltando à sua pergunta, quando que o juiz ele vai tomar a decisão para não ter a guarda compartilhada? Quando um dos pais eles não tiverem apto para tomar essas decisões. Um pai, ele não tem responsabilidade, ele é um alcoólatra, ele cometeu crime. Então tem que ter algo ali para o juiz não deferir a guarda, ou seja, dar certo a guarda compartilhada para os dois compartilharem a guarda. Pode acontecer também do próprio pai dizer assim, não, a guarda fica integralmente com a mãe. Sim. E assim, ele não querer nem participar das decisões. Sim. Isso me choca, sim. Mas acontece. Sim, acontece. Até porque já vem da nossa sociedade, as coisas estão modernizando. E hoje você vê que os pais estão lutando para ter a guarda e inclusive a residência de referência ser do pai. Sim. Então eu tenho muitos clientes que inclusive são pais bons, que querem não por conta da pensão alimentícia, inclusive, porque muitos querem para não pagar a pensão. Eles porque acham que não paga a pensão, exatamente. Não sendo compartilhada, não precisa pagar. Exatamente, mas olha, a guarda compartilhada vai ter o lar de referência. E aquele lar que não é a referência, por exemplo, o pai, a guarda vai ser compartilhada, mas o lar de referência é da mãe. O pai tem que pagar a pensão alimentícia, de qualquer forma. Então, não tem essa que não existe a pensão alimentícia, porque existe uma casa que vai passar mais tempo nela. Sim. E essa casa tem a energia, tem a água, ela tem maior manutenção. Sim. Né? Então, tem a pensão alimentícia, sim, mesmo com a guarda compartilhada. Então, essa questão, já para quebrar qualquer dúvida. Então, para a justiça, o lar de referência, ele requer a pensão alimentícia. Isso independente de ser o lar ser do pai ou da mãe? Independente, sim. Ambos têm, não tem que, a mãe não paga a pensão. Não existe isso, é tudo mito. Né? Sim. Outra coisa, você comentou aí que não existe no Brasil essa questão da guarda alternada. Sim, não existe. Porém, apesar de não existir, pode existir das partes fazerem um acordo. Sim, eu tenho casos na minha família que exerce a guarda alternada, que fica hora com um, né, hora com outro. Fala como se fosse uma guarda compartilhada, o juiz homologou, depende do juiz homologar, passar pelo Ministério Público, e o acordo deu certo. Inclusive, esse caso aí, como foi acordo, as partes concordaram, não existe uma pensão alimentícia. Mas as partes entraram no acordo, passou pela revisão do juiz do Ministério Público e foi aprovado. Entendi. Foi validado, exatamente. Então, não existe, e eles dividem todas as despesas. Pode acontecer? Sim. Mediante um acordo, sim. Agora, para o juiz deferir, ou seja, aceitar dessa forma, aí já é difícil, porque a lei não prevê funcionar dessa forma. Entendi. Por enquanto, porque lei é assim, ela muda muito. Então, pode existir jurisprudências, que é decisão dos tribunais, conforme vamos entrando com ação, com recurso, chegar no tribunal e uma hora isso mudar. Mas hoje está funcionando dessa forma, inclusive jurisprudências, decisões atuais. Perfeito. Era isso que eu ia falar, que eu conheço um caso de jurisprudência onde acordadas as partes... Isso, acordo. Então, as crianças passam 15 dias, exatos 15 dias com um e exatos 15 dias com o outro. Sim, eu tenho caso na família que foi homologado por mim, inclusive, como advogada. Muito bom, muito bom.
E de pensão, quais são... existe não, a lei não prevê, parece que a lei não prevê um valor exato. Não mas prevê. Para a justiça, o que tu tem que ter um cálculo, tem que ter um embasamento. Né? Como é que é feito isso? Tecnicamente, né, pela justiça, não independente da... Existe uma regra ou não existe regra? Tá. Valor, não existe uma regra. Existe o que tem sido adotado e sempre isso de comarca para comarca pode ter uma variação. Mas assim, o geral mesmo é assim, que é o que está na lei. Vai ser sempre aplicado de acordo com a possibilidade do pai, da fonte pagadora, porque pode ser a mãe. Eu estou falando regra geral porque ainda tem-se que o pai tem pagado mais ainda. Ainda é a tendência que os pais pagam mais pensão ainda do que a mãe. Será que porque no mercado os homens ainda ganham mais que as mulheres? E também, não por conta do valor, não. Por conta que as mães ainda estão mantendo mais a residência fixa. Porque vem da sociedade mesmo isso que vai mudando com o tempo. Então, por enquanto, é a tendência ainda porque está dessa forma. Tá bom. Então, vai mudando por conta disso, né? Mas não porque o homem ganha mais, porque eu acho que a tendência mesmo, que eu vejo mesmo no digital, é que tem mulheres aí ganhando muito mais que homens, Sim. Apesar que tudo, né, os números é que ainda os homens estão na frente, mas vamos com no calma mercado que estamos formal, chegando. Né? Sim, no mercado formal, mas os homens ainda o digital mais. mesmo, eu penso que... Já foi. Eu penso assim, que nós, mulheres, estamos, ó, graças a Deus. E por falar em mulheres, estamos no mês de outubro rosa, né? Fazer aqui um parênteses, né? Para poder fazer uma referência a todas as mulheres em relação ao autocuidado. Né? Verdade. O autoexame, a prevenção. Existem diversas campanhas, né? Com valores promocionais para você fazer todos os seus exames. É verdade. Não vou citar nenhum, né? Por uma questão, né? Porque a gente não pode citar um, não citar o outro, então. Mas existe no mês de outubro uma série de ações para que a mulher se cuide, tenha o autocuidado. Então aproveita esse mês, vai lá, faz os seus exames, faz toda a avaliação para não sermos surpreendidos com nenhum resultado negativo. Então, o autocuidado e a prevenção, o acompanhamento, a constância, né, do diagnóstico, acompanhando ali através de exames, é o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos. É verdade. Né? Até falando nisso, já nesse parênteses aí, eu ia sempre fazer os exames em outubro. Aproveitava o outubro rosa, porque tem as promoções também e tudo mais. Mas agora eu tô certo trabalhando, tá na empresa, tem o plano de saúde, então tem um tempo eu não tô obedecendo muito isso. Mas eu sempre colocava como data, quem não tem plano de saúde aí, por exemplo, aproveite esse período aí para sempre, porque nós temos que ir no médico pelo menos uma vez ao ano. Sim. Então registra essa data que seja, né, que tem promoções aí, quem não tem plano de saúde, e vai em outubro, né? E é uma campanha, né? É uma campanha para lembrar a gente pra ainda. Lembrar, porque senão a gente esquece, vai deixando. O mês que vem eu vou fazer, o outro mês. E aí a gente vai, o trabalho, a casa, as rotinas e tiram a gente do foco. Do foco, exatamente. Então aproveita essa campanha, tá? Vai lá, faz todos os seus exames, faz preventivo, faz o autoexame, né? E acompanha, porque nossa saúde, ela tem que ser priorizada. Tem que ser. Né? Tudo pode esperar, mas se a gente deixa nossa saúde para depois, uma hora ela para tudo. É verdade. Então a gente precisa priorizar. E falando nisso, falando do direito de família e falando em famílias, vamos cuidar da gente para manter aí para os nossos filhos, né? Vamos cuidar então da gente, né? Exato. Voltando um pouquinho, né? Que a gente parou lá na pensão, na regra. Na regra, isso. Então, aí você fez aquela pergunta, eu respondi. Então, vai ser de acordo com a possibilidade da fonte pagadora, então, digamos que é o pai, vai analisar de acordo com a possibilidade do pai e a necessidade da criança ou do adolescente. Então, e nessas duas aí vai fazer o quê? A proporcionalidade, para verificar qual valor que é possível estar pagando aí de pensão. Então, vai fazer aí uma análise. O que eu sugiro nas minhas petições, nas minhas ações, eu faço? Eu sempre pego as despesas dessa criança, quando eu estou pela parte autora, quando eu vou entrar pela criança ou adolescente, e pego aí as despesas, né? Água, energia, porque tem as despesas que tem só da criança e tem as despesas que tem da casa. Então, tem um número aí moram 3 pessoas na casa, então gasta de energia, pega a conta de energia, divide por 3, é o valor que ele gasta de energia. Então, tem aí a moradia, se paga aluguel, se tem prestação da casa, né?
Então, combustível. Então, você faz aí um parâmetro para ver tudo que gasta. Isso aí é muito importante para colocar na ação ali, na petição inicial, para entrar com essa ação, para poder fixar aí o valor. Até porque, no início dessa ação, é muito importante, porque quanto maior, quando a gente está pela parte autora, fixar o valor vai ser melhor para essa criança e o adolescente, para manter um padrão de vida melhor. Analisa também o padrão de vida, tá? Então, porque tem esses pais aí que muitas vezes não tem aí comprovante de renda, então tem meios da gente fazer aí uma busca e aproveite também as redes sociais para ver o padrão de vida desse pai, que toma Heineken, que viaja, então já tira print aí, já aproveita aí para analisar. E isso conta, né? Se o pai diz que não pode, porque tem uma vida muito escassa, que não tem condição nenhuma, mas final de semana ele tá surfando, né? Exatamente. Em boate, tomando Heineken, de moto fazendo rally. Né? Exatamente. São esportes que não são baratos. Que não condiz com a situação que ele está falando. Com a realidade que ele passa para o advogado dele. Não, eu sou um idoso, não, minha vida é muito apertada, né, escassa, então... Infelizmente, felizmente, as redes sociais também servem para isso. Então, também. Explica mais sobre essa questão dos prints, das redes sociais, o que é que pode, o que é que não pode, print de conversas, o que é que pode e o que não pode, porque tem umas regras aí, né? No direito, você pode todas as provas que são legais. Inclusive, você pegar uma conversa, um áudio também, se a outra parte que está envolvida nessa conversa é ele, por exemplo, utiliza como prova que pode sim. Prints, pega com datas, por exemplo, das redes sociais, Facebook, pode utilizar. Print de WhatsApp, o que você pode fazer? Você vai lá na sua agenda, já tira o nome da pessoa, o nome dele, por exemplo, se for ele. Eu tô dando um exemplo da regra geral, tá, gente? Então, você tira o nome, que vai aparecer o número em cima, já é um meio de prova. Então, assim, são esses meios de prova, porque alguns você tem como solicitar para o juiz desbloquear a conta bancária, sigilo bancário, questão de cartão de crédito. Mas eu sempre falo assim, até no caso, por exemplo, você está pensando em divorciar, você tem como aí pegar documentos na sua casa, cartão de crédito, porque você vai mostrar o padrão de vida. Você gastava 10 mil reais por mês, agora você tinha esse padrão de vida e agora você quer pagar só 300 reais de pensão alimentícia? Então, assim, não condiz, sabe? E é isso, o carro que tem, né, os bens que tem, às vezes está no nome da mãe, aí você comprova por transações bancárias, isso às vezes você não consegue, mas com a sua advogada especialista você vai conseguir ali, ela vai ter meios ali de conseguir na justiça para poder pegar essas provas aí e provar, né, o que você precisa para conseguir o melhor possível para o seu filho. E existe uma questão, e eu queria que você falasse bem sobre isso, talvez eu não use o termo certo, mas acontece às vezes desse acordo da separação, o pai alegar que não tem a condição, que não tem que só pode pagar 30% da renda formal que ele tem. Sim. Mas o padrão dele de vida é superior, porque ele tem outras fontes. Né? De que forma que é feito isso? Porque se criou uma regra de que é 30% do meu salário. Então, o meu salário é X, ou então minha renda é X, e 30% disso é isso e acabou. Né? De que forma que a justiça, ou o advogado especialista vai buscar isso para poder dar um amparo? Por quê? A pergunta que eu queria fazer inicialmente, que tinha me fugido e chegou agora. É assim. Quando a mãe, ela cansa dessa discussão, porque queira ou não queira, emocionalmente afeta ela. Essa discussão, a separação. É cansativo, né? Normalmente, emocionalmente, deixa a mulher exausta. E às vezes a mãe diz assim, não, eu não quero mais, deixa como tá, ele paga o que ele quiser, mas isso pode privar os filhos de muita coisa. Né? E aí o que acontece? Os filhos vão sair de uma relação que tinha um padrão e isso vai cair muito. Por quê? Porque a mulher vai ter que pagar aluguel, até resolver uma série de coisas. Até que ponto esse deixar para lá da mãe afeta a vida dos filhos e isso pode ser considerado negligência? Certo. Então, primeiro, eu como advogada sistêmica, eu não aconselho ninguém fazer isso, deixar para lá.
Porque, de acordo com os nossos estudos no sistema familiar, é assim, tudo que você deixa para lá, uma hora ele vai retornar para você resolver o problema. Então, observa se você já teve algum problema que você não resolveu, igual às vezes você já foi casada, não resolveu. Você vai ser casada novamente, vai ter aquele mesmo problema. Vai ficar repetindo a sua história. Observa isso que pode ter certeza que acontece. Então, pode acontecer você ter outro filho, com outro pai, acontecer o mesmo problema. Então, o problema a gente tem que pegar e resolver. Uma questão para não ficar sobrecarregado para a mãe, já que ela vai deixar para lá, vai ficar na mesma, então, contrate um advogado para tomar conta para ela desse problema. E aí, entrega, confia e solta. Não fica ali no pé da advogada também não. Deixa que ela vai resolver e fazer o melhor. Agora, vai depender de decisão do juiz, vai depender de provas. Então, tudo isso, você deixa acontecer as coisas, deixa fluir. Tudo que você deixa fluir, acontece da forma que tem que ser. Mas, pelo menos, você deu uma solução e teve uma justa razão para o seu problema. Então, isso é muito importante. Encaminhou. Então, tudo que você não resolve na vida, não serve somente para isso. Tudo que você não resolve na vida, ele uma hora, ele volta. Você pode observar que ele volta naquele ponto ali, que você fala, opa, agora eu tenho que resolver de novo. Então, tudo na vida a gente tem que pegar e tem que resolver. E coisas que a gente não fala, não expressa, primeiro, adoece a gente, né? E segundo, vai voltar para você. Então, não tem vantagem nenhuma, porque acontece assim com a vida da gente. Então, a gente tem que dar uma solução. E outra, como você disse, nós estamos sendo negligentes no direito do filho. Porque se a mãe quer deixar para lá, é porque ela tem condições de estar bancando essa vida para o filho. Ou então, pelo menos, já que ela tem condições, deposita esse dinheiro que ela tem que lutar pelo filho, põe na poupança para a criança, para o adolescente, porque uma hora pode fazer falta. Então, às vezes pode ser o quê? Orgulho. Muitas vezes é orgulho. E o que ela está lutando, não precisa ter orgulho, porque ela está lutando pelo direito do filho. Não é para ela. Ela está fazendo a obrigação dela como mãe. Né? Então, assim, se ela não fizer e isso fizer falta pro filho uma hora, ela pode até perder a guarda, por exemplo. Porque faltou pro filho alguma coisa que ela não fez. Então, assim, tem que agir. A mãe tem que fazer o que tiver que fazer no direito pelo filho. Se ela tem que fazer, seja tratamento médico, seja o que for, ela tem que correr atrás do direito do filho. Perfeito. E quando, aproveitando agora, o advogado está lá cuidando desse assunto, quanto tempo, em média, se define no processo de pensão? Certo. Existem ritos para entrar com o processo. Por exemplo, se a pessoa opta por entrar com o processo junto com um divórcio, vai ser bem mais demorado. Por quê? O rito não é especial. Então, poderia a pessoa escolher por entrar com uma ação de divórcio separado e entrar com a pensão alimentícia do filho separado. Até a pensão alimentícia da mulher separado. Entendi. O rito da pensão alimentícia é um rito que é muito mais rápido. Mas não existe na lei um tempo. Com tanto tempo vai resolver. Mas se marca uma audiência mais rápido, aí tendo uma conciliação, pronto, já resolveu. Não teve conciliação, tem um trâmite mais rápido. Tudo pode ser resolvido com 6 meses, no máximo 1 ano. Não quer dizer que vai ser, porque depende se a outra parte vai recorrer, se não vai recorrer. Então, tudo isso depende. Então, na justiça, geralmente, tudo depende. Mas se for um divórcio, ela entrou com a pensão alimentícia que as pessoas preferem, para não gastar mais com o processo com o advogado, ela prefere entrar com a ação de divórcio, guarda, tudo junto. Agora pensa numa ação de divórcio, você quer resolver divórcio, guarda, partilha de bens e pensão alimentícia. Então o trâmite, como não é um rito processual mais rápido, que é uma lei especial de ação de alimentos, então tudo isso vai demorar mais. Mas a pessoa pede uma liminar para fixar uma pensão alimentícia. Vai começar já a receber de imediato um valor, mas a discussão final, até o final do processo, vai ficar discutindo no processo sobre pensão alimentícia. Não vai ficar definido já, bateu o martelo e já é esse valor de pensão alimentícia e pronto. Entendi. Não vai estar definido. Entendi. Entendeu? Então, assim, vai ficar ali demorando. Nosso telefone toca. Não, é o público aqui dizendo. A Letícia mandando palmas e o Charles Vieira dizendo pauta importantíssima. E viu, Charles? Charles, que é uma das estrelas da CKTV Digital, muito obrigada pela audiência. Que coisa boa que tá gostando. Aí, ó, vai compartilhando aí pra entrar mais gente. Exatamente. Aí. Exatamente. Daqui a pouquinho já acaba também. Já? Nossa. Passa tão rápido. Nem vi também o horário, rápido. Não. Meu telefone aqui que não para de tocar aqui. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu gosto de complicar as perguntas, né? Para o público que tá assistindo entender. Mas vamos supor, saiu a liminar, ele deve depositar até o dia tal o valor de X. Aí ele não paga X, ele paga menos X, né? E aí ele paga menos. O que é que acontece quando ocorre esse procedimento? Ele não pagou o que foi estipulado pela justiça. Quais são os próximos passos?
porque ele alega que não tem. Então, ele vai lá e paga metade ou menos da metade, porque diz que é o que ele pode pagar. Uhum. Como é que é o trâmite daí? Aí você explica, porque eu acho que tem alguma mãe passando por isso. Ai, essa André é boa. Que apresentadora top, viu? Ela é boa de fazer pergunta, boa mesmo. Gostei, muito boa essa pergunta. Então, acontece isso muito, tá? Então, junto com esse processo agora, essa mãe vai precisar agora de contratar advogada também para poder entrar com a ação de execução de pensão alimentícia, que é um outro procedimento. Aí a pessoa até me fala, mas como assim agora eu preciso? Sim, agora é um outro processo. É outro processo. Porque você contratou advogado para fazer a ação de alimentos para fixar a pensão alimentícia. Agora você vai ter que executar, porque esse pai está devedor daquela pensão que foi fixada. Aí vai ser uma execução de pensão provisória, porque não é uma sentença definitiva, mas da liminar. Então, é execução provisória ali da decisão. E como é que funciona essa execução? A execução é um trâmite mais rápido também. Assim como existe a lei da ação de alimentos, que é um trâmite mais rápido, a execução, ela tem o rito de prisão. Até as 3 últimas pensões que tiverem atrasadas, vai ser pelo rito da prisão. Então, tá devendo uma, já pode executar. O pai, se ele não pagar essa e mais todas aquelas que vencerem no intervalo do processo, esqueci a palavra aqui agora, mas todas aquelas que for processada ali, não esqueci a palavra. Então ele entrou aqui agora. Tá devendo, entrou aqui agora, a liminar foi em abril, ele não pagou de abril. Nós vamos executar de abril e ele pagou agora em junho. Então tem abril, maio e junho. Ele tem que pagar todas, atualizar até o mês do pagamento, senão prisão. Dá prisão para ele. Então tem que atualizar a pensão. Existe aqueles casos que quando vai dar prisão, aí ele quer entrar em contato para fazer acordo. Se você fizer acordo, já era. Porque a oportunidade de você receber é agora que vai dar prisão. Depois que ele for solto, ele não paga mais, não. É mesmo? É, desse jeito que funciona. Gente, na prática é assim que funciona. E quando dá o prazo que ele tem que fazer o depósito até o final do dia, daquele dia, e ele simplesmente foi lá e pagou menos. De novo, não pagou o valor que era calculado. Gente, eu tô complicando mesmo. Tá complicando eu quero mesmo. entender mesmo. Sim, esse caso que tá pelo rito da prisão, vai dar prisão. Porque existe o rito da penhora, que aí é um rito, até as 3 últimas pensões, ele tá devendo parte dessa pensão e que as 3 últimas vai dar prisão. Agora, se for um montante que tá atrasado, a mãe deixou, relaxou, deixa pra lá, e deixou lá e atrasou 3 anos de pensão para trás. Esse é rito da penhora, é um outro procedimento. Mas até as últimas pensões, mesmo que seja parte dela, você tem que aumentar pelo rito da prisão. Nossa Senhora. E aí, se fizer acordo, já era. Se fizer acordo, se ele não pagava até então e ia dar prisão, e aí fez acordo, é muito difícil, né? Rito da prisão é bom você receber ou então... Já era. Já era, ele vai pagar. Você acredita? Gente do céu. E essa é uma lei que funciona no Brasil? Sim, funciona. Ao não ser que esse pai não está sendo encontrado. Ele é uma pessoa que some, porque tem uns que é difícil de encontrar o endereço. É mesmo? Tem uns que é difícil de encontrar o endereço. Agora tem uns pais aí, eu tenho execução aí de pra trás, que a mãe foi deixando pra lá, que é 80 mil. E esse pai, o que acontece? Esse é o rito da penhora, tá, gente? Aí já virou penhora. Aí já virou penhora. Esse pai deixa de trabalhar, ele fica no informal, não deixa cair dinheiro na conta dele, ele arruma um jeito pra não ter nada de rastro na vida dele. Tem pais que fazem isso e as mães ficam indignadas, mas eu não recebo, por isso que não confio em justiça. Mas esse é aquele pai pobre, pra começar já é o pobre que... Sabido, pobre, exatamente. Não deixa nada, mas ele vai morrer pobre. Ele vai ser escasso pro resto da vida, porque é uma pessoa que não quer progredir na vida. Não quer. Ele nunca vai progredir. Ele não quer honrar as suas responsabilidades. Então ele não vai ser abundante nunca na vida, nunca. Ele é uma pessoa escassa. Exato. Porque a gente precisa, né, é o rei da... É o princípio da prosperidade e da abundância, né? Você tem que honrar os impostos, honrar com tudo na vida, né? Com tudo que você se propõe. Então, imagina com seu filho, né? Você não honrar. Imagina. Esse é um tema polêmico, bem né? Polêmico, mas bem é um tema rico. E é gostoso, assim, de falar, porque quem não gosta de saber sobre isso, e às vezes você tá ouvindo aqui, você vai falar, nossa, ouvi isso, uma pessoa tá falando perto de você, não, a doutora Roberta é especialista do direito de família, ela falou isso, isso e isso. Aí você pode mandar também esse podcast aí que vai ficar gravado lá no @CKTV Digital. Perfeito, faz um filmezinho aqui de novo do Mechan, pra gente poder, né, deixar registrado. Mas, Roberta,
Vamos lá. Para a gente ir, já está se aproximando do final do programa, eu quero que você fale um pouquinho sobre a questão da guarda compartilhada. A gente voltar um pouquinho, que a gente destrinchou bastante a parte da pensão, mas a guarda compartilhada, né? Quando, a partir de que idade a criança pode dizer, não, eu não quero morar com A ou com B. Eu quero morar com... A criança pode escolher a partir de que idade? 12 anos ela pode Abaixo decidir. de 12, a justiça decide. Na verdade, eu vou te falar uma coisa que funciona na justiça. Vai ser feito um estudo social e psicológico. E vai ser averiguado qual é a melhor condição para essa criança morar. Social. Sim. Agora, vamos aproveitar aqui que está chegando, inclusive, dezembro, férias, para alertar. Eu, nas minhas redes sociais, se vocês quiserem seguir, @Roberta Moraes com I, advocacia, eu falo muito sobre esse tema. Porque é o que mais acontece. Temos que ter a guarda do filho no papel. E eu vou te falar por quê. Se eu não tenho a guarda do meu filho no papel... Ninguém tem, o pai nem a mãe tem. Qualquer um pode pegar, levar e não devolver. Não tem como fazer uma ocorrência. Nossa. Então, assim, não tem, como que eu vou fazer uma ocorrência? O filho tá comigo, morando comigo. Ah, mas eu vou provar. Eu vou lá na delegacia, eu vou provar. Esse filho mora comigo. Ok, mas o pai também tem direito. Você não requereu na justiça. Faz sentido. Aí o que acontece muito? E agora nessas férias de dezembro é uma coisa que pode acontecer e eu tô alertando bastante nas redes sociais. Esse pai vai, chega no final do ano, ele pega a criança nas férias e não devolve mais para a mãe. Às vezes mora em Uberlândia. Estou te falando exemplos assim que acontecem muito verídicos. Leva para Uberlândia, faz a matrícula da criança em Uberlândia, lá ele entra com a ação para regularizar a guarda que é dele e a guarda era da mãe. Aí ele vai lá, matriculou na escola, não era regulamentado, mas ele entrou primeiro que a mãe, ele foi esperto. Ele entrou, fez a matrícula da escola, na escola. E detalhe, a comarca, a competência para entrar com a ação, sabe onde que é? É onde a criança reside. Onde que a criança reside? Em Uberlândia, não é com a mãe. Exato. Ele tá morando lá, a criança, e ele entrou com a ação lá. Até esse pai, até essa mãe, até ter um estudo social, psicológico, até ter o estudo social e psicológico demora. A criança está totalmente, aí vai entrar na sua questão, está totalmente adaptada com o pai e com a mãe. Na hora de fazer o estudo social e psicológico, a criança está adaptada com a mãe, com o pai, atende o melhor interesse, a casa tem guarda-roupa da criança, está totalmente adaptada com o pai. No estudo psicológico social vai falar lá. Criança o perito. Bem ambientada. Bem ambientada. Eu acolho para continuar com o pai. O juiz, ele tem a tendência de ir de acordo com a perícia, que é de confiança do juízo. Então, ele vai dar de acordo com o pai. E aí, qual vai ser a decisão? E a mãe pode perder essa... Nós falamos guarda, mas ela vai perder o lar de referência. Vai passar a ser o do pai, a guarda compartilhada, ok? Mas ela vai decidir as responsabilidades e obrigação dessa criança. Mas onde essa criança vai morar? Com o pai. E isso é o que mais acontece. Isso pode acontecer não só nas férias, no fim de semana mesmo. O pai não devolveu, o pai pegou na escola e não devolveu mais. E ele foi bem amparado pelo advogado. Ele procurou primeiro o advogado, ele agiu primeiro. E a mãe muitas vezes não entra porque, mas a gente dá tão certo, deixa pra lá, tá tudo bem. E aí pensa, e muitas vezes os pais entram, não é nem por conta da pensão alimentícia, entram porque eles querem mesmo ficar com a criança. Eles acostumam com a criança, gostam da criança e tá tendo esse reviravolta. Os pais estão gostando de ficar com as crianças. Sim, é um movimento que não tinha no passado. Que não tinha. Né? Dos pais fazerem questão de estar com os filhos, de criar os filhos, né? Independente da separação. Sim, então quem entra primeiro, eu falo, eu sempre bato nessa tecla, tá na vantagem sim. Perfeito. Agora me tira uma dúvida. Mas, então somente a criança, só a partir dos 12 anos que ela pode decidir, dizer assim, não, eu quero, a escolha ser da criança, eu prefiro ficar com meu pai ou com a minha mãe. Sim, ela pode ser ouvida sim antes, ela vai ser ouvida inclusive no estudo social e psicológico. Crianças menos pequenas, de 12, não, ela de ir no juiz para falar, pode acontecer de ser ouvida e do juiz levar em consideração sim, mas não tem esse poder. Entendi. Até porque criança, ela não tem tanta, né? Ela é influenciável. Ela é influenciável. Então tem tudo isso. Entendi. Mas também existem estudos, né, para poder verificar se ela está tendo uma alienação parental ou não também. É complicado. E tudo
Depende. Tudo depende. Então, é melhor não correr o risco, uma mãe não ser negligente, assim como o pai também não ser negligente. Quando ele entra com a ação e requer para regularizar a guarda, só que é pro lado dele, porque ele é esperto, ele não está sendo negligente, ele está agindo primeiro que a mãe. Agora me tira uma dúvida, curiosidades, tá? Hoje, qual o percentual de processos de família requeridos pelo pai e requeridos pela mãe? Nossa, não sei te falar. É mesmo? Não sei te falar qual o percentual. Boa pergunta. Mas tá bem, se não tivesse tão disputado, você saberia responder. Tá bem, porque eu posso te falar assim, que no meu escritório mesmo, você fala assim, de qual que procura mais? Sim. A mãe é muito preocupada ainda, é maior do que o dos pais, mas tá tendo esse reviravolta aí. Agora, eu não sei te falar qual o percentual, porque tem pesquisa, tem tudo isso e eu não sei te falar. Não, se você não sabe, é justamente porque tá muito acirrada. Sim, né? sim. Esse percentual. Sim, mas assim, a mãe ainda, ela é muito preocupada e tudo. Só que muitas vezes questões financeiras também, elas deixam, preocupam. Mas às vezes elas nem procuram perguntar para o advogado qual vai ser esse valor, parcelamento. Então assim, já pensam que, não dou conta, não sei o quê, sabe? É uma escassez mesmo. Mentalidade. Mentalidade de escassez. Ok, vamos chegando ao finalzinho do nosso programa já, isso mesmo, Pedro? Falta 15? Você computou o início? Que atrasou um pouquinho, não foi? A entrada? Bom, mas vamos lá. Eu gosto de seguir a risca. Você já viu que eu sou Caxias, eu gosto de seguir o horário certinho. Bom, em oferecimento aqui da MK Comunicação Visual, de Menezes Eucalipto Tratado, né, especialista em eucalipto e pergolados, Urizes Assessoria e Contabilidade, Enilza Perfumaria, com várias ofertas para Outubro Rosa. Inclusive, a Enilza está com uma mega oferta. Se você chegar lá, qualquer produto que tem embalagem rosa, automaticamente já ganha um desconto nesse mês de outubro. Olha! Que é uma forma de prestigiar a campanha do Outubro Rosa. Então, vai lá, porque a Enilza é perfume importado, tinturas, esmaltaria, produtos de hidratação para pele. Nossa, é maravilhoso. Então, Farma e Farma está com uma super campanha também, agora no final do ano, né? Com o sorteio de uma moto. Depois a gente vai colocar aqui o card nas nossas redes sociais. Vai lá e acompanha, porque tá maravilhoso. Então, reforçando, de Menezes Eucalipto Tratado, especialista em pergolados e eucalipto, Urizes e Assessoria Contábil, a melhor, Enilza Perfumaria, MK Comunicação Visual. Os nossos parceiros que fazem com que os nossos programas aconteçam, gente. A gente precisa dos parceiros, então... Aquele abraço para todos vocês. Roberta Moraes, doutora Roberta de Moraes. Qual a pergunta que a gente não fez e que você disse, epa, essa eu não posso sair daqui sem esclarecer? Nossa, meu Deus. Essa que eu falei por último é, assim, uma das questões que eu mais falo. Essa aí é essencial. Eu acho que essa a pessoa tem que regulamentar a guarda do seu filho. Tem que regulamentar a guarda do seu filho. Não deixe fixado também. Eu oriento sempre para não deixar visitas livres. Visita, o que é? A convivência, né? Tem que ser regulamentado. Como que você vai executar depois se uma parte não cumprir, né? Porque se não cumprir, tem como você executar e pedir para o juiz. Depois que você entra na justiça e não foi cumprida, você tem como pedir para imputar uma multa. Então também, esses pais aí, você pede para regulamentar a convivência, o pai tem que conviver com o filho sim. Porque por mais que você pense assim, não, mas deixa, ele não quer, não sei o quê. Isso vai fazer falta no psicológico, no emocional do seu filho. O seu filho, ele vai ser uma outra pessoa quando tem convivência com o pai. E o amor é com convivência. Então, a partir do momento que ele começar a conviver, ele vai melhorar, vai adaptar. E eles vão, os dois ali, se integrar. Então, é importante que isso, a mãe faça primeiro, às vezes, estimule, exija ali na justiça. E aí ele tem a obrigação. Não conviveu, não? Executa. Pede pro juiz ali, senhor juiz, ele não tá vindo nos dias certos que tá fixado. Imputa uma multa. E a criança fica na expectativa. Fica na expectativa. Porque, segundo especialistas, né, o carinho do pai nutre a criança com habilidades que a mãe não consegue substituir. Exatamente. E vice-versa. A convivência da mãe produz na criança, né, efeitos emocionais que nenhum pai, nenhum outro parente consegue substituir. Então, a presença do pai e da mãe são os esteios emocionais para a criança. Exatamente. É fundamental para o desenvolvimento.
Mesmo que não tenha o carinho, porque antigamente, por exemplo, quantos não recebiam um abraço? Exato. Mas a presença Mas dele a ali, presença aquela física, presença sim, do homem, né? sim. O tanto que é importante para encorajá-lo a ser um empreendedor, para ir para a vida. É muito importante. O homem, a presença do paterno ali é muito importante para o filho. Eu tenho amigas psicólogas casadas com filhos homens que todas as vezes, eu digo todas as vezes porque são 3 amigas que separadas, e quando elas separaram, a primeira coisa que ela fez, se aproximou do avô, do pai, para que tenha a presença masculina, já que o pai da criança não surtiu, não fez o papel dele de presença para a criança. Exatamente. Então, todo menino precisa de uma referência masculina por perto. Até para ele não sentir rejeitado, a rejeição. Exato. E aí, às vezes, a mãe vai pensar assim, não, mas aí meu filho vai pensar assim que ele tá, eu tô pedindo, tô humilhando, não sei o quê. Mas pior é ele ser rejeitado, ele entender na cabeça dele, no subconsciente, eu fui rejeitado, meu pai não me quis. Lute pelos direitos dos seus filhos. Exatamente. Essa é a mensagem, lute pelo direito dos seus filhos. Perfeito. Todos, inclusive de conviver com o pai. O direito à pensão, que é para o bem-estar, né, da criança, o direito da presença, que é para o bem-estar emocional. Exatamente. E o direito de conviver bem. Sim. Se é difícil para a mãe, é importante fazer o esforço pelo bem da criança. E quanto antes isso, desde menorzinho, para ir acostumando, né? E não falar mal do pai. Nunca. Isso vai prejudicar o psicológico do seu filho. O que você pensa sobre o pai é seu. Deixa para você e deixa ele tirar as conclusões dele, né? Ele conviver, porque uma coisa é relacionamento entre mulher e homem, outra coisa é entre filho, pai e filho. Então, saibam separar as coisas. E, aproveitando, existem situações onde a convivência com o pai, a mãe e o filho era de guerra, de briga, e depois que separou, virou, né? Diz assim, nossa, minha mãe está muito mais feliz, meu pai está muito mais... Meu pai é o melhor pai depois que separou. Quantos e quantos depoimentos a gente já ouviu disso, Exatamente. né? Então, essa questão do bem-estar emocional da criança tem que ser a prioridade do casal. Então, se o casamento não dá certo, beleza, mas o bem-estar da criança tem que ser priorizado. Ficar por causa de filho, pelo amor de Deus, né, gente? Manter um casamento por causa de filho, isso não existe. Não tem nada a ver. Casamento com relação de filhos. As pessoas estão... É uma crença antiga que carregamos isso dos nossos pais, avós, avós, né? Que casei para ficar casado. Não, temos que ser felizes. Existe ex-marido, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Exatamente. Exatamente. Então, e nem ex-filho também, então. Nem ex-filho. Né? Então, assim, como diz a história, a regra é clara. Não existe ex-pai e ex-mãe, nem ex-filho. Então, isso é pra vida toda. É pra vida toda. O casamento acabou, tranquilo, mas em algum momento deu certo, senão vocês não teriam se juntado. Exatamente. Então, em respeito a isso e à criança, solta. Exatamente, solta e vai ser feliz e procura um advogado especialista no direito de família. E vai e procura, que tem muito profissional bom, tá? Se precisar de ajuda, a gente... Exatamente. Doutora Roberta, muito obrigada, um bate-papo maravilhoso. Eu não sei como foi para você ser a convidada do Pauta Jurídica. Para mim foi ótimo, porque ainda mais o tema, né? Eu acho assim que Deus manda tudo, né? Então, esse imprevisto que aconteceu aqui era para ser eu para falar e foi ótimo, foi maravilhoso, amei. Me convide mais vezes. Convidarei. Dessa forma livre e espontânea. Pressão. Maravilha, gente. Muito obrigada a todos. Segue nossas redes sociais, curta, compartilha, ative as notificações e fica assim, ó, grudadinho na CK TV Digital, que você só tem a ganhar. Até a próxima.